A gente é amiga, eu e a Shaline também. Foi ela que me deu esse espaço, esse caminho, sabe? Ela que hoje eu devo muito a ela por ser mais conhecido, sabe? Depois que ela... Eu já trabalhava com a internet, mas depois ela me deu um boom, assim. Eu sou eternamente grato a ela. Serei eternamente E qual grato. foi a previsão? Foi uma previsão pra vida dela em si no geral, que ela ia ficar... como ela está hoje. Hoje ela está muito bem, né? Ela ganhou muito, já tá com milhões de seguidores, que ela teria o filho dela, que a gravidez seria boa, e deu tudo certo. Ela tava passando por um momento difícil, quando a gente entrou na live, estava sendo bem atacada por outras pessoas, e tudo se concretizou e deu certo. Inclusive, ela também na mesma live fez previsões pra mim e que se concretizaram. Por exemplo, ela fez uma previsão que eu estaria em São Paulo numa cadeira vermelha com essa cor, com algo voltado de madeira, e eu estou aqui hoje. Olha só que legal. Foi muito legal essa nossa live que a gente fez. Inclusive, acho que tá até no YouTube ainda essa live salva. Você é do Sul, né? A gente tava conversando antes, mas o pessoal aqui do Ao Vivo não... Então, eu sou lá de São Lourenço do Oeste, Santa Catarina, mas eu moro na divisa entre São Lourenço, 100 km, passou Chapecó, não sei se tu já ouviu falar de Chapecó, já é Paraná, já é, Rio Grande do Sul, e 30 km da minha cidade é Pato Branco. Então, eu moro em São Lourenço, mas eu sempre digo que eu moro em Pato Branco porque eu vou mais lá, é onde tem mais recurso, tem mais lugares pra sair, então... Entendi, você tá ali naquela região. Exatamente. Tudo bem. Me diga uma coisa, eu tô vendo que você tem várias tatuagens. Várias tatuagens, né? Que são tatuagens que um crente, um cristão ou um católico iria considerar que são meio demoníacas, satanistas. Eu queria que você explicasse um pouco. Tô vendo que tem lá o 666 nas duas mãos. Você tem o pentagrama com a cabeça acho que do Bafomé. Eu acho que você tem também o bode aqui tatuado aqui é tipo um bode, O que mais que você tem aí? Eu tenho aqui algumas tatuagens nesse braço, simbolicamente, que era escrito Lúcifer, e aqui Bruxo John Alex, com alguns símbolos, tá? Também tem da Maria Padilha, alguma coisa aqui, tenho vários símbolos espirituais. Algumas dessa tatuagem eu fiz quando eu era mais novo, mas todas elas com um significado sim, né? Por exemplo, 666, o que ele é pra mim? O número do entendimento, o número do desenvolvimento mental, no qual as pessoas não devem se aprender a algo que literalmente não se sabe se é comprovado ou não. Pra mim é como se fosse o novo, tudo aquilo que é novo e é diferente. Pra mim não existe nada voltado a capeta ou a demônio ou algo nesse sentido, entende? O pentagrama, sim, pra mim ele é um portal espiritual voltado sim a Bafomé, a alta magia, algo que eu quis marcar no meu corpo por uma fase que eu passei ali dentro da quimbanda mesmo, na quimbanda misturada um pouco com a luciferiana, que tem quimbandas livres e tem quimbandas também Nagô, tem a quimbanda, tem várias vertentes de quimbanda, né? Então por essa trajetória na época, por uma ligação muito espiritual que eu tinha com uma entidade, eu fiz. A questão do 666, é isso aí, o bode aqui no pescoço, foi pra simbolizar, foi acho que o 7º ou o 6º sacrifício... não pode falar, né? Pode falar, já falou. Não pode. Não, sim, dentro desse contexto religioso. Não, sacralização religiosa pra uma entidade que eu cultuo ela, mas foi por causa disso, aí eu pra marcar essa data, que foram 7 anos consecutivos, aí eu tatuei esse bode simbolizando isso, pra que fosse uma data que eu nunca esquecesse, porque o 7 é o número da perfeição, né? Tá, então explica quem que é Bafomé, que entidade é essa? Que é uma entidade que coloca medo na maioria das pessoas. Quando as pessoas veem uma cabeça de bode, exatamente, foi o que foi usado, foi criado pela Igreja Católica para assustar as pessoas. Exatamente. Explica então quem é esse ser. Então, na minha casa, sempre cultuei Beelzebu, né? Cultuo Bafomé hoje, mas Beelzebu, ele é o maioral na minha quimbanda, digamos assim. Que se confunde muito as imagens. Inclusive, até esses tempos teve uma briga bem forte referente à imagem, quem é Beelzebu e quem é Bafomé. Mas a imagem, literalmente, de Beelzebu e a de Bafomé, muita gente usa a mesma. A diferença é que o Beelzebu, ele tem peitos maiores, né? E o Bafomé, ele tem peitos mais de homem mesmo. E o Beelzebu tem peitos de mulher, feminino. Então, pra mim, Beelzebu e Bafomé, eles são divindades, não são demônios como as pessoas demonizam. Foram usados literalmente pela Igreja Católica pra demonizar as pessoas, né? A Igreja Católica, ela vem de uma vertente no qual, se for se estudar a fundo, muitas pessoas desencarnaram, né? Devido à Igreja Católica, por quem é o Bafomé? Bafomé, ele é um espírito maioral, né? Que eu acredito que ele é um espírito maioral, que ele trabalha muito bem também na alta magia, que aí é o outro lado que eu já não tenho tanto conhecimento assim, da alta magia, do outro lado do ocultismo, que eu digo assim, no satanismo, acho que se fala, né? Aí eu já não tenho tanto esse conhecimento, mas pra mim, eu considero um ser de luz que trabalha na minha linha de alta magia, que é a Kimbanda. Pra mim, ele é um ser de luz que trabalha muito bem, e não vejo ele como demônio. Essa imagem foi demonizada, pela minha visão e pelo que eu estudei, porque é como se eu acredito que para só os fortes procurar, literalmente, só os fortes está lado a lado, porque tudo aquilo que é assustador, ele acaba sendo curioso, mas quem tem medo não vai se aproximar.
Então, por uma questão de conhecimento, só vai estar ali próximo a essa entidade, essa divindade, quem literalmente tem força mental e consciência. Tudo que as pessoas pegaram da ignorância e falta de inteligência mental das pessoas que a igreja pegou lá atrás, isso só vem para evoluir, para desenvolver. Então, só se você tiver querer conhecimento, querer ser sábio, que você vai procurar saber quem é essa entidade para você entender, entende? Para mim é isso. Muito bom. Não, legal, muito bom. Conta um pouco então só dessa sua origem espiritualista. Como você iniciou, como você começou, quais foram suas influências, quando que você se encontrou definitivamente, porque eu acho que isso é uma coisa importante também, porque tem tanta vertente, tanta filosofia, é uma dúvida meio recorrente aqui, né? Assim, diante de tanta informação, tanto conhecimento, diante de tantas filosofias diversas, como se encontrar em meio a essa diversidade? Então, a minha mãe e o lado da minha família hoje são evangélicos, né? Mas na época também foi um tempo da igreja evangélica. Mas a minha avó, quando eu era criança, eu tive um problema de saúde muito sério. Tanto que John Alex, por quê? Eu tive um problema que era uma desnutrição e eu tava quase morrendo mesmo. A minha avó me pegou, levou na época, se falava curandor, mas era uma casa espírita. E eles fizeram lá um trabalho no qual eu me curei, estou vivo até hoje. Mas aí nesse trabalho que foi feito, me batizaram também nas águas de São João Maria. Não sei se tu já ouviu falar. São João Maria é um santo muito milagroso. E aí nessas águas eu fui batizado. Então John Alex, ele vem do John, significa João, entendeu? Então eu coloquei na frente para simbolizar esse santo que eu acredito que me salvou a minha vida. Começou daí. Depois eu tive um tempo na igreja evangélica, só que eu saí de casa muito cedo. Eu já tinha essa energia espiritual desde criança, meus 8 anos. Eu tinha 5 anos quando meu pai morreu. E eu sonhei e falei pra minha avó, eu sonhei que meu pai tinha morrido com um tiro. E a minha avó falou assim, é saúde pra ele. Foi à meia-noite do outro dia já, eles ligaram que meu pai tinha falecido no centro da cidade com um tiro mesmo. Aí ali eu já comecei. Aí eu era uma criança que eu não era normal, eu tinha vários problemas assim que achava que era pra psiquiatra, pra médico, e não era. Eu nunca fui normal no meio familiar, sempre fui uma pessoa diferente, entende? De certa forma, espiritualmente, tendo essa premonição de tudo. E as pessoas achavam que eu era uma pessoa agorenta, mas não era. É porque eu conseguia prever as coisas. E infelizmente, o lado negativo, a gente consegue ver primeiro.